Carta ao Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil. Dos povos indígenas Aruac, Baniua e Apurinã. Por jornalistas Senhor Presidente, já fomos dizimados, tutelados e vítimas de política integracionista de governos e Estado Nacional brasileiro, por isso vimos em público afirmar que não aceitamos mais política de integração, política de tutela e não queremos ser dizimados por meios de novas ações de governo e do Estado Nacional brasileiro. Esse país chamado Brasil nos deve impagável Senhor Presidente por tudo aquilo que já foi feito contra e com os nossos povos. As terras indígenas têm um papel muito importante para a manutenção da riqueza da biodiversidade, purificação do ar, do equilíbrio ambiental e da própria sobrevivência da população brasileira e do mundo. Não é verdade que os povos indígenas possuem 15% de terras do território nacional. Na verdade são 13%, sendo que a maior parte, 90%, fica na Amazônia Legal. Esse percentual é o que restou como direito sobre a terra que antes era 100% indígena antes do ano de 1500 e que nos foi retirado. Não somos nós que temos grande parte do território brasileiro, mas os grandes latifundiários, ruralistas, agronegócios, etc., que possuem mais de 60% do território nacional brasileiro. O argumento de vazio demográfico nas terras indígenas é velho e falso. Serve apenas para justificar medidas administrativas e legislativas que são prejudiciais aos povos indígenas. As nossas terras nunca são vazios demográficos. Foram os indígenas que ajudaram a proteger as fronteiras brasileiras na Amazônia. Diferente do que o senhor diz de forma preconceituosa, também somos manipulados pelas ONGs. As políticas públicas, a ação de governos e do Estado brasileiro é que são ineficientes, insuficientes e fora da realidade dos povos indígenas e nossas comunidades. Quem não é indígena não pode sugerir ou ditar regras de como devemos nos comportar ou agir em nosso território e em nosso país. Temos capacidade e autonomia para falar por nós mesmos. Temos plena capacidade civil para pensar, discutir os rumos dos povos indígenas segundo nossos direitos que são garantidos nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e na Declaração da ONU sobre os Povos Indígenas. Nós temos condições de elaborar projetos e iniciativas. Muitos já estão elaborados. É o caso dos planos de gestão de terras indígenas, aplicados no estado do Amazonas. Senhor Presidente, cumpra com suas falas e discursos de campanha de fazer valer a democracia, pois somos brasileiros que merecemos respeito sobre nossos direitos. Não aceitamos a ação ditatorial, pois contradiz com o discurso do senhor ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni que defende o diálogo. Afirmamos que estamos organizados com lideranças, povos capazes de diálogo com o presidente, Estado brasileiro e governo, pois já aprendemos falar na língua portuguesa, além de nossas línguas nativas de cada povo e línguas de outras nacionalidades. As mudanças feitas na reestruturação e na reorganização administrativa do governo federal através de MPN Grau 870 do dia 1º de janeiro de 2019 são uma completa desordem e um ataque contra a política indigenista brasileiro. Além de prejudicial, pretende inviabilizar os direitos indígenas que são constitucionais. O mesmo sobre novo decreto que tira a competência da FUNAI de licenciamento que impactam nossos territórios. Essa prática já aconteceu no passado na história brasileira como uma tentativa agressiva de nos dizimar. Foi um período muito difícil e ineficiente do Estado. Não aceitamos e não concordamos com suas medidas de reforma administrativa para a gestão da política indigenista. Não somos culpados de ter muitas mudanças em nossas vidas e em nossas culturas. Isso é fruto de processo de colonização violento que matou muitos povos e extinguiu línguas nativas. Queremos continuar sendo indígenas com direito à nossa identidade étnica, assim como somos brasileiros. O brasileiro, quando sai para outros países e outros continentes, continuam sendo brasileiros.
Nós, da mesma forma, e ainda mais quando estamos dentro do Brasil, que aprendemos a defender como nossa nacionalidade. Nosso modo de vida é diferente. Não somos contra quem opta por um modelo econômico ocidental, capitalista. Mas temos nossa forma própria de viver e se organizar nas nossas terras e temos nossa forma de sustentabilidade. Por isso, não aceitamos desenvolvimento e nenhum modelo econômico feito de qualquer jeito e excludente que apenas impacta nossos territórios. Nossa forma de sustentabilidade é para nos manter e garantir o futuro da nossa geração. Não estamos nos zoológicos, senhor presidente, estamos nas nossas terras, nossas casas, como o senhor e como quaisquer sociedades humanas que estão nas suas casas, cidades, bairros. Somos pessoas, seres humanos, temos sangue como você, nascemos, crescemos, procriamos e depois morremos na nossa terra sagrada, como qualquer ser humano vivente sobre esta terra. Nossas terras, já comprovado técnica e cientificamente, são garantias de proteção ambiental, sendo preservadas e manejadas pelos povos indígenas, promovendo constante chuva com qual as plantações e agronegócios da região do Sul e Sudeste são beneficiadas e sabemos disso. Portanto, senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro, considerando a política de diálogo do seu governo na democracia, nós, lideranças indígenas, representantes legítimas, estamos prontos para o diálogo, mas também estamos preparados para nos defender. Carta dos Povos Aruac, Baniua e Apurinã. Marcos Apurinã, Povo Apurinã, Liderança Indígena Apurinã da Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Rio Puros. Liderança Indígena Baniua do Alto Rio Negro, membro da organização Baniua e Coripacuene ADZOERI. André Baniua, Povo, Liderança Indígena Baniua do Alto Rio Negro, Terra Indígena Alto Rio Negro, presidente da Organização Indígena da Bacia do Issaná, OIBI. Matéria divulgada no site Jornalistas Livres em 3 de janeiro de 2019. Produção do vídeo: RBM, Resistência Brasil em Movimento. Link da matéria na descrição do